Oi, eu sou Larissa Zeferino e seja bem-vindo a mais um Digitais Entrevista. Hoje a gente está aqui com o infectologista Josué Lima, que é coordenador do Programa Municipal de ST, AIDS e Hepatites. Seja muito bem-vindo, Josué, obrigada pela presença. No final de 2018, o boletim epidemiológico constatou que houve um aumento de quase 700% nos casos de HIV entre jovens de 15 e 24 anos. Você conhece alguém que faz relações sexuais sem preservativo? Conheço. Conheço. Sim. Sim. Não conheço. Não. E o que você acha disso? É errado, né? Mas às vezes as pessoas na hora não pensam nisso, acontece. Mas fazer o quê? Eu acho normal, dependendo da situação. Dependendo do caso, eu acredito que seja uma falta de responsabilidade. Eu acho meio arriscado, na real, não é nem por conta do risco de gravidez, mas sim as doenças, né, sexuais transmissíveis. Então, não é uma coisa que eu faria, por exemplo. Depois de tudo que tá acontecendo aí, que a gente vem vendo, eu acho que é muito errado, que devia ser consciente esse uso. Eu acho que, considerando toda a informação que a gente tem hoje em dia, é um tanto quanto irresponsável, porque a gente sabe tudo que pode causar e todos os perigos, então... Você pode começar explicando pra gente, Josué, de acordo com as estatísticas do centro, na última década houve um aumento entre os indivíduos da cidade de Campinas, como houve no cenário nacional? De uma maneira geral, os números de Campinas nos últimos 10 anos, ele tem uma tendência a uma estabilidade. De uma maneira geral, em números absolutos. Os números ano a ano são mais ou menos os esperados. Mas quando você foca a análise em jovens da faixa de 15 a 24 anos, principalmente jovens do sexo masculino, daí sim você tem essa mesma impacto de um aumento muito grande nessa população. Ou seja, é um aumento proporcional numa determinada faixa etária e principalmente no sexo masculino. E como são feitas ações de prevenção do Centro de ST, AIDS e Hepatites? O programa de HIV/AIDS, hepatites virais e infecções sexualmente transmissíveis de Campinas, ele tem uma série de atividades consideradas como estratégias de prevenção. São muitas, né? Mas basicamente a gente tem usado o conceito de prevenção combinada, que é um conjunto de ações que considera que cada indivíduo tem uma particularidade. Para cada pessoa tem uma estratégia apropriada para que ela não reduza o risco de se infectar pelo vírus, né? Então, quando você analisa os componentes da prevenção combinada, que é a estratégia que nós usamos atualmente, há várias delas. Por exemplo, quanto mais pessoas você oferecer o teste HIV, melhor. Porque essas pessoas vão saber que são infectadas precocemente, elas vão começar o tratamento antirretroviral, e aí tem uma particularidade muito grande, porque quando uma pessoa sabe que tem o vírus, toma um medicamento, e ela fica com uma concentração muito baixa do vírus no organismo, que a gente chama indetectável, ela não vai transmitir o vírus para as pessoas. É o que a gente denomina de vírus indetectável no organismo igual a não transmissão. Então isso já é uma estratégia de prevenção, ou seja, diagnosticar o maior número de pessoas, tratar o mais precocemente possível, porque daí o risco de transmissão é menor. Existe algum método de prevenção especialmente voltado para essa população jovem? Desses componentes da prevenção combinada que eu comentei, alguns estão mais focados em jovens. Por exemplo, o preservativo é um deles. O jovem deveria se conscientizar muito bem de todos os riscos que ele corre, faz parte da prevenção ele entender os riscos que ele corre e ele entender o que é o mais adequado para ele, porque o que pode ser adequado para um pode não ser para o outro, mas entender como se infecta de HIV, hepatites e ISTs é fundamental, seria o conhecimento e depois a incorporação da prática segura. E aí que entra o uso do preservativo. O ideal é que 100% das pessoas, principalmente dos jovens, usassem os preservativos. Mas quando isso não acontece, existem outras estratégias, que hoje são estratégias mais recentes, que complementam a ação de prevenção e diminuem o risco de infecção. Você comentou que o diagnóstico de DST pode ser realizado
em qualquer unidade de saúde básica. Você poderia explicar melhor como isso pode ser feito? Todas as unidades de saúde de Campinas, tá? 65 unidades de saúde, têm esses 4 testes. Todas as enfermeiras dessas unidades estão capacitadas, muito bem capacitadas, para realizar esse teste. E, além disso, Campinas tem mais 3 centros especializados em realização do teste. Então, o acesso à testagem dessas 4 doenças, ela é muito fácil, ela é muito rápida e totalmente gratuita. Bom, muito obrigada pela companhia. Esse foi mais um Digitais Entrevista e até a próxima.